Muito bem, então, revisão de eletrostática para URGS. Tu tem uma carga positiva. Essa carga é uma carga geradora. Ela cria ao redor dela um campo elétrico de afastamento. É uma convenção. Essas linhas se chamam linhas de força ou linhas de campo. Elas são sempre perpendiculares à superfície da carga. Se tu tiver uma carga de prova num determinado ponto, então a gente vai chamar isso aqui de carga geradora e isso aqui de carga de prova ou carga de teste. Nesse ponto P do espaço, aonde foi colocada essa carga de prova, o campo é força sobre a carga de prova. Um cuidado que tu tem que ter é que tem duas fórmulas de campo. O campo, ele também pode ser a constante eletrostática vezes a carga geradora dividido pela distância elevado ao quadrado. Essa fórmula aqui ela traz um engano, tá? Ela diz que o campo é inversamente proporcional à carga de prova. Não. O campo não depende da carga de prova, ele só depende da carga geradora. O campo é melhor analisado nessa fórmula aqui, ó. O campo depende da constante, que é o meio. O campo é diretamente proporcional à carga geradora e o campo é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Muito cuidado com isso, ele não depende da carga de prova. Qual é a diferença básica entre campo e força? A força é da carga. Tu tem que ter uma carga colocada no ponto para te ter uma força. E o campo é do ponto. O ponto vai ter um campo. Então, esse ponto aqui já possui um campo por estar próximo dessa carga geradora. Se uma carga de prova for colocada nesse ponto, sobre essa carga vai atuar uma força. E aí essa força é da carga. Vamos limpar aqui. Você tem uma linha de força. A linha de força vai do ponto A, né? Aqui temos um ponto A, aqui temos um ponto B, desculpe. A linha de força, ela sempre vai do potencial maior para o potencial menor. Falando em potencial, o que é potencial? Tu tem esse mesmo ponto P aqui do espaço, tá vendo? Ao mesmo tempo que esse ponto P tinha campo produzido pela carga geradora, esse ponto P também pode ter potencial. O potencial do ponto P, representado por V, é a constante vezes a carga geradora dividido pela distância. Aparentemente, a única diferença entre a fórmula do campo e do potencial é que o D não é o quadrado. Mas não é só isso, tá? A principal diferença é que o potencial é uma grandeza escalar. Então aqui nós devemos deixar o sinal. Tu tem que deixar o sinal. Se a carga for positiva, ela cria potenciais positivos. Se a carga for negativa, ela cria potenciais negativos. Voltando aqui para baixo, olha só. Tu tem então uma linha de força indo do potencial positivo para o potencial negativo. Tu coloca uma carga de prova no ponto A. E essa carga vai ser transportada para o ponto B. Nesse transporte ali, ó, existe a realização de um trabalho. Porque quando a carga se deslocou do A para o B, ela sofreu uma diferença de potencial. O trabalho que essa carga realiza, o trabalho que a força vai realizar sobre a carga, é o valor da carga que foi transportada vezes VAB. O que é o VAB? O VAB é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. É VA menos VB. Trabalho também é uma grandeza escalar. Aliás, é uma das mais importantes grandezas escalares que nós temos. Então, nessa fórmula, tu também tem que deixar o sinal. É muito comum na URGS caírem questões sobre trabalho em eletricidade que os valores vão ser iguais ora em módulo, ora positivos, ora negativos. Então, quando tu for fazer isso aqui, tu tem que pensar se o trabalho é positivo ou negativo. O que aconteceu nesse meu deslocamento aqui? Ó? É uma carga positiva, né? Não aparece sinal, então ela é positiva, e ela está andando a favor da linha de força. Quando a carga positiva anda a favor da linha de força, ela fez um deslocamento espontâneo, ela se moveu a favor do que ela faria se tu soltaria ela. No deslocamento espontâneo, o trabalho é positivo.
A própria fórmula aqui, ó, vai te mostrar que o trabalho é positivo, porque esse VA menos VB vai dar um valor positivo, o VA é maior que o VB, e a carga é positiva, né? Positivo vezes positivo, tu vai ter um trabalho positivo. Ok? Deixa eu limpar. Vamos para a eletrodinâmica. Bom, aqui a gente tem um circuito misto. Né? Tu sai do polo positivo aqui, a corrente vai passar pela resistência de 2 ohms. Nesse ponto aqui ela vai encontrar o que a gente chama de nó. Ela vai se dividir, uma parte da corrente vai passar por essa de 5 e a outra parte vai passar por essas duas de 10. Então, essas duas de 10 elas estão em série, né? Tem que somar, vai dar 20, só que esse 20 em relação a esse 5 está em paralelo. Todo o circuito misto, depois de resolvido, é uma associação em série. Então presta atenção ali no caminho da corrente. A corrente sai do positivo, chega aqui no nó, ela vai se dividir, uma parte vai para um caminho, outra parte vai para o outro, volta a se juntar. Como é que a gente vai fazer o cálculo da resistência total ou da resistência equivalente? Bom, dessa parte aqui, ó, o 10 mais o 10 está em série, deu 20. Então a gente está usando aquela relação da multiplicação dividido pela soma. Então essa parte aqui do circuito, dessa associação aqui, vale 4. Só que esse 4 em relação a esse 2 vai estar em série. Então a resistência total dessa associação vale 6 ohms. Qual é o próximo passo? Aplicar a relação do Uri. Então nós temos uma diferença de potencial de 30, uma resistência de 6. A corrente total desse circuito é 5 amperes. Como que vai ser a divisão desses 5 amperes agora? Bom, o 5 amperes sai daqui, o 5 amperes chega aqui no nó. Quando ele chegar aqui, ele vai se dividir. Como que vai ser feita essa divisão? Para cá vai 4 amperes e para cá vai 1 ampere. Ele se dividiu em 4, se dividiu em 1, a carga menor sempre ganha mais corrente, a resistência menor sempre ganha mais corrente, a resistência maior ganha menos. Deixa eu voltar ali só para mostrar como que foi feito essa divisão aqui do 4 e do 1, tá? Vamos criar um espaço aqui, ó. Só um pouquinho. Aqui, ó, nessa parte aqui. O que acontece? Todo circuito misto é um circuito em série. Então, olha só. Esse circuito foi simplificado para uma resistência de 2 e uma resistência de 4. Ele vira uma associação em série. Ó. Aqui nós temos 2 ohms e aqui nós temos 4 ohms, certo? A DDP aqui era 30 volts. O que eu já tinha mostrado no cálculo antes do Uri? Que a corrente era 5 amperes. O que tu tem que te lembrar lá no dia da prova? O objetivo de uma associação em paralelo é manter a diferença de potencial. Só que esse circuito aqui, na realidade, é uma associação em série, onde esse 30 volts se divide. A gente tem 5 amperes saindo do polo positivo. Esses 5 amperes vai passar pelo 2 ohms. 5 vezes 2, estou aplicando Uri de cabeça, ó. U é igual a R vezes I. Então, um R vezes uma corrente te dá U. Então, 5 vezes 2 aqui nós temos 10 volts. Aqui também vai passar 5 amperes. 5 vezes 4, 20 volts. Então, olha só o que eu descobri. Na resistência de 4 ohms, quem que é esse 4 ohms? É o 5 e o 20. Existem 20 volts. Então, esses 20 volts eles têm que se manter nos ramos do circuito. Como essa resistência aqui está sozinha, essa de 5 está sozinha, ela recebe 20 volts. Essas resistências de 10 é um paralelo dentro de é uma série dentro de um paralelo. Então, todo esse ramo do circuito também tem que ter os 20 volts. Só que numa associação em série a voltagem se divide. Então, esse cara vai receber 10 volts e esse cara vai receber 10 volts. O 20 volts vai se dividir em 10 e 10. Aí o que vai acontecer? Ó? Tá, já tinha ali o 5, né? O 5 amperes sai daqui, o 5 amperes chega aqui. Como é que eu vou fazer a divisão agora? Bom, fazendo Uri de novo, né? Faz Uri só para essa micro-região aqui, ó. O vale 20, a resistência vale 5. O 5 vai passar dividindo, 20 dividido por 5, 4. E aqui nós temos 10 dividido por 10, então 10 dividido por 10, 1 ampere. Não tem estresse nenhum.
Eu vou limpar aqui, ó, para te lembrar desses números agora. Uma outra coisa que a URGS gosta bastante, mas bastante mesmo, é voltímetro e amperímetro. Tá? O ano passado não caiu e é comum cair. Quando você quer medir uma corrente, o amperímetro sempre deve ser colocado em série com o que você quer medir, porque a resistência interna dele é muito pequena. Então, te lembra que a corrente que saía daqui era 5 amperes. Se tu quer medir esses 5 amperes, tu tem que colocar o amperímetro em série com a região do circuito que tu quer medir. Então, pode ser que a gente coloque um amperímetro aqui, pode ser que a gente coloque um amperímetro aqui, pode ser que a gente coloque um amperímetro aqui, ó. Cada um desses amperímetros vai estar medindo uma corrente diferente. Esse amperímetro aqui vai estar medindo aqueles 5 amperes que estavam passando pela corrente, que é a corrente total. Esse amperímetro aqui vai estar medindo 4 amperes. Esse amperímetro aqui vai estar medindo 1 ampere. Então te lembra que o amperímetro ele tem pequena resistência interna. A resistência de um amperímetro ideal é uma resistência nula. Por isso que ele tem que ser colocado em série. E o voltímetro tem que ser colocado em paralelo com o ramo do circuito que você quer medir. Se tu quer medir a voltagem, né, te lembra? 5 vezes 2, né, aqui tem 5 amperes, aqui tem 2 ohms, então 5 vezes 2 nós temos 10 volts passando aqui. O voltímetro sempre tem que ser colocado em paralelo com o ramo do circuito que tu quer medir. Por quê? Porque ele tem uma enorme resistência interna. Ele é como se fosse um isolante. Se tu colocar esse voltímetro em série com o circuito, o circuito para de funcionar, ele interrompe a passagem da corrente por causa da gigantesca resistência que ele tem. Se eu quisesse medir, por exemplo, a voltagem nessa resistência de 10, então eu colocaria o voltímetro aqui. Ó. Esse voltímetro aqui marcaria 20 volts. Marcaria 10 volts, que é o 5 vezes o 2. E esse voltímetro aqui, onde está passando 1 ampere, marcaria 10 volts também. Porque aqui foi aquela região onde os 20 volts se dividiram, ficando 10 e 10 para cada um. Então cuida com amperímetro e voltímetro, tá? Amperímetro sempre em série e voltímetro sempre em paralelo. Bem importante.